Eu quero convidar você a abrir em Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Há uma riqueza imensa nesse texto. Eu vou pedir que a equipe lá em cima trabalhe, nós vamos usar bastante os textos bíblicos. Veja no capítulo 2, versículo 8. Queria começar por esse texto para a gente começar no lugar certo. Começar em Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Gente, eu estou cada vez mais convencido na minha vida cristã de que a espiritualidade é a chave da existência humana. Eu vou bater nesse ponto o resto da minha vida, porque eu estou mais e mais convencido o seguinte: só tem um jeito de o humano ser plenamente humano. Ele só é plenamente humano quando ele está plantado em Deus. E ele só funciona bem com o Espírito Santo. Não tem saída para a humanidade. O ser humano foi criado para Deus, foi criado para Cristo, foi criado para o Espírito Santo e ele não funciona bem. O ser humano, ele diminui a si mesmo sem Deus. E com Deus, ele se torna ele mesmo. Há uma frase de João Calvino, muito interessante, que muita gente não afirma, mas ele diz: quando eu encontrei a Cristo, eu encontrei a mim mesmo. Eu creio que essa é a grande verdade. Encontrar a Cristo é encontrar a nós mesmos. Por isso, o Santo Agostinho estava certo quando ele disse: tu és o meu endereço. Quando eu encontro Deus, eu encontro o meu endereço. E tem uma frase de Agostinho também que eu gosto muito, ele diz: tu és a minha pátria. E Moisés disse: tu és a minha morada. Então, Deus é o meu endereço. Eu lembro uma vez que uma mãe disse para os filhos: se você quer me encontrar, fique perto do trono, porque é ali que eu quero estar sempre. Se queremos ter unidade, cada vez mais esteja onde eu quero estar, aos pés de Cristo. Isso é maravilhoso, porque essa é a verdadeira espiritualidade. Quando eu estou conversando com pessoas, e atualmente as viagens que eu tenho feito, eu tenho tido uma grande experiência de encontrar pessoas que têm trabalhado na igreja durante 20, 30, 40, alguns até 50 anos já. Eu descubro algo muito especial nessas pessoas. Elas têm uma sede profunda de intimidade com Deus. E algo que me impressiona é que eles chegam para mim e dizem: olha, eu tenho descoberto que o segredo da vida é crescer na intimidade com Deus. E eu digo a eles: é isso mesmo, eu também. Eu também estou descobrindo cada vez mais que nós só temos uma saída para mim, para você e para nós, que é a intimidade com Deus. Então, quando a gente está fazendo um seminário dos 12 cestos cheios, o alvo maior de todos que nós temos aqui, é levar você à maior intimidade com Deus. E é por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus é a prioridade da sua vida, as demais coisas são acrescentadas. O problema nosso é que no mundo da religiosidade, e eu não estou falando de religião, mas de religiosidade, para mim uma diferença entre religião é um fato, é um sistema social que existe e tem que existir. Faz parte da estrutura humana. Mas a religiosidade é uma espécie de religiosismos que as pessoas colocam, e elas caem numa espécie de legalismo, em um jeito de fazer as coisas erradas, e aquilo vai amarrando elas, e elas não conseguem viver a vida que valeria a pena viver, né? Então, esses tipos de religiosismos e tem sido o grande perigo, porque as pessoas acabam ficando escravas de regras e perdem a intimidade com Deus. E aí elas começam a achar que elas são o centro e Deus deve rodar ao redor delas. Então eu digo que a gente precisava de uma revolução copernicana na espiritualidade. O que é a revolução copernicana? É que antes de Copérnico as pessoas achavam que o Sol dava volta na Terra. Aí de repente ele diz: não, quem dá volta no Sol é a Terra.
Para mudar isso na cabeça das pessoas, deve ter sido uma briga tremenda. Não, mas eu vejo o sol todo dia e ele faz isso. Como que eu vou colocar na cabeça? Você imagina que deveria ter sido isso naquela época, para botar na cabeça das pessoas que é preciso mudar o centro de referência. Só que muitas vezes na vida cristã nós temos esse centro de referência errado. E a gente começa a achar que nós somos o centro e que Deus tem que dar volta ao redor de nós. Quer dizer, Deus tem que ficar fazendo para mim. Quando eu é que fui criado para Ele. Você que foi criado para o louvor da sua glória. E esse é um dos princípios da reforma mais bonito que existe. Qual que é a grande ênfase da espiritualidade reformada? A grande ênfase da espiritualidade reformada é essa, que tudo que você faz para a glória de Deus. Por isso que a nossa igreja tem um lema bonito. Tudo para a glória de Deus, não. Pela coroa real do Salvador. Porque quando você coloca pela coroa do Salvador, significa tudo para a glória de Deus. Então, a grande ênfase dos reformadores foi que nós temos que viver para Deus, viver para a glória de Deus. Foi para Ele que você foi criado. Só que quanto mais você vive para Ele, mais você descobre quem você é. Mas você é livre para ser você mesmo. Em Deus, eu me encontrei. Por isso que eu quero indicar para vocês, para mim, o melhor devocional que existe é Tudo para Ele. Já tem até um AP aí que dá para você usar no próprio celular. Está de graça já. Tudo para Ele. Aquilo lá, alguém me perguntou, posso dar de presente para alguém novo? Sim, até pode dar, mas aquilo ali é para a gente madura. A gente que já quer ter um outro centro, que já teve a Revolução Copernicana. Não é tudo para mim, mas tudo para Ele. O autor desse material, Oswald Chambers, foi um pregador inglês, viveu pouco, mas deixou uma riqueza incomensurável, das coisas mais belas já escritas na Terra. Era um capelão do exército inglês. Então, é tão forte isso, gente, quando a gente começa a descobrir isso. Eu tive uma caminhada na minha vida espiritual, nessa direção, que ela foi passo a passo, desde quando eu estava em Maringá. Eu sabia que eu tinha que fazer uma mudança, e eu vi que havia um momento que eu estava muito cansado desse religiosismo. E foi daí que Deus começou a trazer, quando você tem sede, Deus começa a trazer, pessoas para trazer a verdade na sua vida. Eu me lembro que eu encontrei um pregador chamado Celso Contreras, e Deus fez um golpe comigo naquela semana. Eu estava falando num sínodo, num congresso, e de repente eu senti que já tinha falado tudo que tinha que falar, eu tinha que ir embora. Naquela época, mesmo você estava grávida da Ellen, e eu acabei voltando rápido, e foi um projeto de Deus, porque quando eu cheguei, estava lá, ele estava passando por Maringá, Celso Contreras, estava indo para um congresso na China, aliás, na Índia, para falar para 50 mil pastores. Vocês terem uma ideia, o nível desse irmão, da maturidade em Deus. E aquele homem olhou para mim, eu estava assistindo a aula dele, e ele tinha uma unção profética muito grande. Ele disse, eu tenho uma percepção que eu passei aqui só para falar para você algo que você está precisando. E nós acabamos almoçando junto numa chácara, e ele começou a conversar. Eu vou dizer para vocês algo. Em meia hora que eu conversei com aquele homem, ele respondeu todas as minhas perguntas pastorais que eu estava fazendo nos últimos 10 anos. E eu falei, como pode isso, Eu nunca me esqueço de uma frase dele. E essa frase vai perseguir a minha vida para sempre. Ele diz assim, Deus está procurando homens e mulheres para revelar os segredos do seu coração. E aquilo me impactou. Deus está procurando homens e mulheres para revelar os segredos do seu coração.
E eu me lembro que ele estava falando de intimidade, embora não usasse essa palavra, hoje aquilo retoma a minha vida, porque ele estava mostrando que você pode fazer parte, você pode ser discípulo de Cristo, mas você pode ser um discípulo dos 70. Os 70 têm poder, têm unção, oram, as pessoas são curadas, e é discípulo, é discípulo. Eles são cheios de milagres, cheios de possibilidade, né? E você pode ter um discipulado no nível 70. Só que você pode ter uma intimidade maior com Cristo e dizer, não, eu quero avançar mais. E aí ele trouxe uma palavra que revolucionou muito a minha vida. Eu fiquei pensando, será que eu sou um pastor de 70 ou não estou nem nos 70 ainda? Estou na multidão. Porque você pode fazer parte da multidão, você não faz parte dos 70. Daqueles que só recebem, mas não tem muito contato com Jesus, tem que ficar procurando para todo lado. Por isso tem gente que fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, porque ele não sabe onde está. Onde que ele está hoje? Tem gente com isso. Onde está acontecendo alguma coisa? Vocês conhecem ou não gente assim na cidade? Aí você tem o grupo de 70. O grupo de 70, ele tem poder, ele ora, os enfermos são curados e tal. Aí ele explicou que existe um outro grupo além dos 70, que é o grupo dos 12. Os 12 têm outra dimensão. Eles têm mais conhecimento, eles conhecem mais a verdade de Jesus, eles têm mais a palavra. E você pode se tornar um discípulo, que o seu nível de intimidade de Jesus é o nível dos 12. Mas você poderia também crescer na intimidade maior e dizer, não, eu quero mais de Cristo, mais da vida de Cristo, e você pode fazer parte dos 3, que é Pedro, Tiago e João. Tem revelação que só veio para os 3. Lembra a hora que ele subiu no Monte da Transfiguração? Ele convidou quem? Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João tiveram acesso a revelações, a segredos de Deus, que os outros não tiveram. Os 12 tiveram revelações e compreensões de verdades e puderam usufruir de riquezas futuras. Há uma expressão em Hebreus muito bonito que experimentaram dos bens futuros. Eu creio que é Hebreus capítulo 6, versículo 5. Coloca para mim lá, só para vocês verem esse texto. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Você pode ser um crente que não tem experimentado os poderes do mundo vindouro. Porque tem gente que quer experimentar o mundo vindouro depois da morte. Mas a Bíblia está dizendo que é possível experimentar os poderes do mundo vindouro agora. Para mim, a igreja é o lugar onde você experimenta os poderes do mundo vindouro, senão ela não é igreja. Por isso que eu creio que a igreja é o lugar de manifestações do poder do mundo vindouro agora. Não do mundo vindouro lá. Tem muita gente que vive lá, mas os poderes do mundo vindouro estão aqui. Agora, os 3 tiveram experiências que os outros 12 não tiveram. Dá para entender bem isso. Tanto que Jesus disse para os 3 lá no monte, não conta para ninguém ainda. Eles só puderam entender a transfiguração depois da ressurreição. Você já imaginou chegar lá embaixo, doido para contar o que aconteceu? Pedro, Tiago e João descendo assim, os olhos deles estão brilhando, o que eles viram. Você imaginou? Eles viram Jesus transfigurar, Jesus brilhou, o corpo dele brilhou intensamente, o céu invadiu ele, o céu invadiu o corpo dele. Você já imaginou? Eles tiveram uma reunião com Elias, com Moisés. Você imaginou para um judeu, para 3 judeus que liam o Antigo Testamento, ter uma reunião com Moisés?
Dá para entender um negócio desse? Tem uma reunião com Elias e com o pai. O pai chega e diz assim: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Já está dizendo bem claro para os três, ó, não é? Ele é a chave hermenêutica de compreensão de tudo que eles falaram. É ele. Agora Jesus diz assim, ó, tenho agora uma coisa para dizer para vocês, não conta para ninguém. Eles conhecem segredos que ninguém conhece. Olha que intimidade. Isso para mim é uma grande verdade quando a gente diz que isso é espiritualidade. Por quê? Porque eu e você precisamos compreender que Deus quer nos dar isso. Agora, isso não é motivo de orgulho. Isso é um motivo de humildade, né? Aliás, é de responsabilidade à medida que Deus vai te dando algo mais. É por isso que você vai encontrar Paulo dizendo que os três são as colunas da igreja. São as colunas da igreja. Eles têm compreensões muito profundas, Pedro, Tiago e João. Eu estou colocando isso para vocês entenderem como que aquilo, né, começou um processo de revolução na minha vida, ouvindo esse irmão que estava indo falar isso na Índia. E aí ele dá mais um passo e diz, mas tem o grupo do 1, que é de João. João tem ainda mais intimidade, e mais compreensão, e mais revelação do que os outros. Ele ficava bem perto de Jesus. E a Bíblia diz que ele chegava a inclinar no coração, no peito de Jesus. E ele é chamado de o discípulo amado. Quando você lê João, dá a impressão que ele fala de dentro do céu para a terra. Aliás, até os teólogos e exegetas dizem que João tem a teologia desde arriba, desde cima, porque ele fala do céu para a terra. Todo mundo está falando de Jesus que nasceu e estava, ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele vai antes do Gênesis, né? Ele vai antes do Gênesis. O Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele diz, não, no princípio era o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele tem uma revelação do cosmos inteiro e da realidade de dentro do coração de Deus. É isso que é intimidade. Então, eu coloco isso para vocês hoje, para voltar aqui para Timóteo, para você compreender uma coisa tão simples, mas tão profunda. Eu tenho intimidade com Deus, que nível? Você é dos 70? Você é da multidão? E tem outro grupo que está fora da multidão também, que não tem um toque dele. O povo, a multidão que está seguindo Jesus, os 70, os 12, os 3, ou diz, não, Senhor, eu quero ter mais compreensão de Ti. Você acha que o caminho está aberto para você? Está aberto para nós? Coloca lá de novo, Hebreus 6:5. Experimentar os poderes e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eu descobri algo que essa realidade de experimentar os poderes do mundo vindouro não é um evento, mas é um processo. E se for um evento, é um evento como um processo, permanentemente. Eu creio que nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de caminhar com Deus, que é um provar os poderes do mundo vindouro. Eu quero provar os poderes do mundo vindouro cada dia. Então, espiritualidade é provar do mundo vindouro. Irmãos, isso é maravilhoso porque eu e você fomos criados para isso do mesmo jeito que um peixe foi criado para viver na água. Entende bem isso?
Por isso que eu sempre brinco com os ateus e digo, para mim, o ateísmo é o seguinte, é um peixe discutindo com outro peixe, dizendo, nós chegamos à conclusão que a água não existe. Você acredita que a água existe ou não? Eu acho que não, nunca vi água. Então, é mais ou menos essa realidade. Nós temos que compreender isso, que nós somos criados para Deus. Né? Miles Monroe que tem uma colocação que eu acho tão bonita, já falecido, Miles Monroe, mas ele era muito inteligente nas assertivas dele. Ele disse que quando Deus foi criar, quando Deus foi criar as plantas, Ele falou com a terra. Correto? Está na Bíblia isso. Quando Ele foi criar os animais, Ele falou com a terra também. Quando Ele foi criar os peixes, Ele falou com a água. Quando Ele foi criar as estrelas, Ele falou com o firmamento. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele falou com Ele mesmo. Você quer maximizar um peixe? Bota ele na água. Você quer maximizar uma semente? Bota ela na terra. Você quer maximizar um homem, uma mulher? Coloca em Deus. Sem Deus, sem a terra, a semente não é planta. Sem água, o peixe não é mais o peixe que devia ser. Ele não, o peixe, eu vou criar uma palavra aqui agora, o peixe só atinge a sua peixitude dentro da água. A planta só atinge a sua plenitude de plantitude na terra. O ser humano só atinge a sua verdadeira humanidade em Deus. Só que isso não pode ser uma coisa etérea. Quando eu estou falando isso, eu estou falando em crescer em intimidade. Eu estou falando em você ter uma espiritualidade vívida. Eu estou falando em você ter uma espiritualidade transformativa e transformadora e crescente. Eu estou falando não apenas de uma vida de oração, mas de um viver orando. Eu estou falando em você estar fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, mas nunca perder a realidade da sua intimidade com Deus. Estou falando de você acordar tendo intimidade com Deus e você dormir tendo intimidade com Deus. É claro que isso não significa, então não preciso ter um tempo fixo. Crie tempos fixos para você ler a palavra, para você meditar na palavra, para você orar, mas não faça só aquilo ali um tempo, porque senão você cai num religiosismo. A vida inteira, a Bíblia diz, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Por isso, a crise que você tem de espiritualidade, você volta para a palavra e você descobre o caminho. Eu vou voltar em Timóteo capítulo 2, pedir para colocar lá agora o versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, o caminho do fortalecer é fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos dia após dia da graça de Deus. Porque muitas vezes você diz, puxa, mas eu não sou tão espiritual assim, eu não tenho tanta fé, eu não tenho tanto isso, tanto aquilo. Você começa a olhar para você, e a Bíblia diz para você olhar para a graça de Deus, olhar para Cristo. Porque a graça de Deus é que sustenta você. E a graça de Deus é você chegar diante de Deus e praticar a verdade. E praticar a verdade é dizer quem você é. Praticar a verdade é você dizer, eu preciso da tua graça, Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele diz, eis que amas a verdade do íntimo. Quando Davi descobriu o segredo de Deus, ele disse, eu preciso de Deus porque Deus ama a verdade do íntimo. Porque lá no recôndito ele faz você descobrir a sabedoria.
E Davi é capaz de praticar a verdade, dizer, eu pequei, somente eu pequei. Eis que amas a verdade do íntimo. Davi podia ter colocado a culpa na mulher. Mas ele disse, não, eu pequei, somente eu pequei. O problema sou eu mesmo, Deus. As circunstâncias têm a ver, mas eu sou um problema, então muda a mim. Eis que amas a verdade no íntimo. Aí diz assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, se fosse, eu te daria. Se fosse para praticar a religião, o senhor sabe que eu sou bom nisso. Eu posso dar mais religião do que todo mundo no meu país. Ninguém consegue ser mais religioso do que eu. Ele tinha dinheiro, tinha tudo. Se for para ofertar, eu boto uma manada de boi, de ovelha e tal. Mas eu sei que não é isso que o senhor está querendo. O senhor está querendo um coração, um espírito inabalável. Então, Senhor, o senhor quer a verdade do íntimo. Eu sou um pecador. Muda a minha vida. Isso que ele está pedindo? Graça. Você tem aí a teologia da graça. É você chegar com essa autenticidade. Porque muitas vezes o diabo quer botar na sua cabeça que você tem que ser espiritual demais, o super crente para conseguir as coisas de Deus. E a Bíblia justamente é o oposto. Você tem que estar pequeno. Você tem que estar quebrantado. Você tem que estar dizer, Deus, eu preciso da cruz de Cristo. Eis que amas a verdade no íntimo. Senhor, não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sei, mas tu sabes. Dá-me, Senhor, tua graça. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai na veia e diz assim, tu, pois, filho meu. E é interessante ele usar essa expressão, filho meu. Ele se coloca aqui como um mentor, pai da fé. Filho meu. Você é meu filho. A gente vê o cuidado que Paulo tem com a espiritualidade do seu filho. E ele está partindo. Você nota que coisa impressionante. Essa carta é belíssima. Ela tem uma... Assim, pelo que se diz, é a última carta escrita. Ele está dizendo, frutifica-te na fé. A hora da minha partida chegou, filha. Eu estou indo embora, eu vou te dizer o que você precisa para você cultivar a vida que vale a pena. E aí eu fico feliz porque eu digo, Senhor, que coisa linda Paulo ter feito isso para Timóteo, e isso tem outro endereço que sou eu mesmo. Eu queria que nós nos sentíssemos como Timóteo aqui agora. E Paulo está dizendo para mim, para você, está dizendo, olha, sabe o que vocês precisam? Minha filha, meu filho, fortifica-te na graça que está, onde? Em Cristo Jesus. Cristo é a chave de tudo. Essa graça que dá. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que ele está dizendo? Olha só que coisa interessante. Ele está dizendo, olha, você precisa de uma vida e você pega tudo que você ouviu através de muitas testemunhas. Isso mesmo. Você ouviu da minha parte, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quer dizer, faça com que isso não pare em você e não pare na pessoa seguinte, mas que vá para outra pessoa e ele faça a mesma coisa. Paulo está dando aí uma estratégia do discipulado espiritual, de uma espiritualidade maravilhosa. Nós precisamos, eu e você, e nós como igreja, como família, saber que o que estamos passando para os nossos filhos vai continuar nas próximas gerações. Isso mostra que é viver o que eu chamo de os 12 cestos cheios. Os 12 cestos cheios é saber que nós nos alimentamos e ainda sobra. E sobra para os outros, e que multiplica para os outros, e que vai continuar multiplicando para os outros. Paulo chega e coloca na mão de Timóteo os 12 cestos cheios, e pede para ele colocar esses 12 cestos cheios na mão de homens fiéis, que também vão ter depois que passar para outros, e aí isso vai.
vai para lá, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Né? Aí eu tenho que voltar lá na história original, onde começou o nosso projeto dos cestos cheios. O que é? É quando o menino coloca nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Eu gosto de brincar que eu fico pensando o que os discípulos fizeram com os 12 cestos cheios. O mínimo que tinha que fazer é ter devolvido um pouco para o menino. Né? Se eu fosse eu, já diria, ó, pega um desses cestos, já sobrou meu, está sobrando, bota faz ele voltar para casa com um dos cestos, pelo menos. Né? Você já imaginou se ele chegar para a mãe dele e falar assim, olha, aquele cesto, aqueles 5 pães e 2 peixes, ó, resultou nisso daqui. Só não sabe o que foi que aconteceu lá com aqueles 5 pães e 2 peixes. Onde você arrumou esses peixes? É o que a senhora me deu, multiplicou nas mãos dele, diz que sobrou. Né? Você já pensou se acontece uma história dessa? Estou inventando uma história aqui, mas para vocês entenderem o impacto que é isso. O impacto que é Deus multiplicar a sua vida nele. E isso que significa deixar para as próximas gerações. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Para mim, esse versículo tem um alvo no coração de Timóteo. Ele está dizendo, ó, você não pode perder o foco. Você não pode perder qual é a dimensão do teu chamado. E isso daqui me diz muito. Me diz muito. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me deu um encargo. E eu preciso cumpri-lo. Versículo 5 diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O que ele está dizendo assim? Você precisa de determinação e disciplina, cara. Você sem determinação e disciplina, você é um atleta que não alcança as metas. Então isso mostra que nós temos que ser mais determinados. Significa aqui que a nossa resposta a Cristo tem que ser de mais decisão. A gente não pode ficar nessa lassidão, sabe? Deixa como está para ver como é que fica. Muitas vezes nós, o povo brasileiro, temos muito essa ideia de, vai a si mesmo. Essa filosofia do vai a si mesmo tem destruído as igrejas. Muitas vezes, como nação, nós não avançamos por causa dessa filosofia, vai a si mesmo. E Paulo está dizendo para Timóteo, que você tem que ser igual um atleta. Gente, um atleta tem disciplina. Todo mundo aqui que já viu, praticou atletismo, sabe disso. Sem disciplina, não tem vitória nenhuma. E disciplina é uma resposta que você dá. Então, gente, veja que ele começa com a graça, mas a graça me chama para uma resposta valiosa. E essa graça que exige de mim uma resposta valiosa, ela exige na espiritualidade foco, e ela exige na espiritualidade determinação. Determinação é de você dizer assim, eu vou ter um horário com Deus todos os dias. Eu vou ter um horário de palavra de Deus todos os dias. Vou ter um devocional todos os dias. Vou fazer disso como alvo. Com vontade ou sem vontade. O atleta tem dia que ele não está com vontade, ele faz. Tem hora que ele não está bem, ele faz. E ele sabe que é o único jeito dele chegar no pódio. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A sua resposta tem que ser uma resposta com determinação e com disciplina. Quando eu atendo os jovens, eu gosto muito de usar terapeuticamente a mão dele. Né? Eu pego uma folha e desenho a mão dele e escrevo aqui no dedão, decisão. Escrevo aqui nesse dedo, determinação. Escrevo nesse dedo, disciplina. Escrevo nesse dedo, dedicação. Tudo desse, já notou? Não é fácil eles guardarem. E aqui no último, desprendimento. Repete comigo, decisão, determinação, disciplina, dedicação, desprendimento.
Se eu falar 6 vezes, você vai decorar, não vai esquecer mais. Né? Decisão, determinação, disciplina, dedicação, desprendimento. Aí na palma da mão escrevo propósito, processo, perseverança. Aí digo para ele assim: toda a solução da sua vida está nas palmas das suas mãos. Depende de você agora. Qual o propósito de Deus para a sua vida em Cristo? Qual o processo do Espírito Santo trabalhando em você? Perseverança é uma resposta que você dá. Então, decida todos os dias. Determine. Disciplina. Dedicação. Gente, isso eu uso até quando eu falo com empresas, para mudar a ênfase que as pessoas precisam ter. Isso é a chave da vida. Eu escrevi um livro que ainda não foi publicado, chama-se Progredir é... Já está escrito, só falta publicar. Progredir é renovar atitudes. Essas 5 atitudes são a chave da vida. E nós precisamos disso, gente. Nós precisamos montar em nossa mente, em nossa vida, o jeito de progredir sempre. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, nós temos que descobrir cada vez mais quais são as normas do reino de Deus para nos levar avante. E aí ele usa mais um exemplo. Ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele está dizendo que quando você vive essa vida, você se torna participante dos recursos celestiais. E os recursos de Deus começam a se tornar uma verdade fundamental na sua vida. Então, eu estou falando aqui de dedicação. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Gente, quando eu vejo esse versículo 7, eu fico pedindo assim que o Espírito Santo me mostre a profundidade disso. Pondera o que acabo de dizer. Parece que é um versículo que muita gente não cita, né? Mas olha, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Tudo que acabamos de falar aqui, você precisa de algo aqui. Você precisa de Deus fazendo com que isso seja verdade na sua vida. Ele faz um sanduíche, já notou? Ele começa com a graça, fala tudo que tem que acontecer e depois ele fecha. Pondera todas essas coisas, porque o Senhor te dará compreensão. Compreensão é aprender com. É aprender com o Espírito Santo, aprender com Deus. Compreensão. É aprender com. Senhor, me dá compreensão da tua palavra, que diz que o Senhor dará compreensão, me dá compreensão do que eu tenho que fazer, da disciplina que eu tenho que ter, da decisão que eu tenho que tomar, do desprendimento que eu tenho que ter. Quando eu falo de desprendimento, muita gente não entende bem, mas desprender é você parar de fazer um monte de porcaria que muitas vezes a gente faz para fazer coisa certa. Mas muitas vezes também é deixar de fazer coisas boas que estamos fazendo para fazer outras melhores. Uma vez eu sempre gostava de dizer que o bom é inimigo do melhor, né? E o melhor é inimigo do ótimo. E o ótimo pode ser inimigo do excelente. Muitas vezes a sua vida espiritual, ela pode ser o seu empecilho para você não crescer. Porque você fica no bom, mas esqueceu de que Deus tem melhor, Deus tem mais. E Deus quer levar você ao crescimento. E muita gente encalha num ponto. Então, quando você está progredindo sempre, você está avançando sempre. Eu me lembro quando eu era menino, jogando bola, eu via que tinha umas pessoas que nasciam com mais talento. E eles jogavam muito bem. E eu ficava pensando, o que eu faço para ficar igual a ele? E era interessante, porque eu pegava uma bola e ficava sozinho, eu botava assim um mundo de lata e ficava, sabe aquelas latas de óleo? E ficava driblando todas as latas. E armava um gol e fui fazendo aquilo o dia inteiro. E eu notei que chegou uma época que eu comecei,
jogar e eu driblava todo mundo, né? E eu lutava para fazer isso mesmo. E eu notei que eu comecei a ficar melhor do que aqueles que eram os bons. E aí que me veio a primeira ideia, eles são bons, mas eles pararam onde estavam. Eu posso, na minha vida, progredir sempre, né? Então você pode estar aqui, mas você pode passar o outro. Por quê? O bom acha, já estou bom, então ele fica preso no passado e não melhora no presente. Hoje eu vejo isso na espiritualidade. A espiritualidade é um caminhar permanente de você viver em Cristo, em Deus, e não pode parar nunca mais, até a volta gloriosa de Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, você tem que lutar, segundo as normas. Existem normas no reino de Deus, existe um jeito, né? Você vê que eu não estou falando aqui de um religiosismo, mas estou falando de um aspecto de uma espiritualidade cristã, que aí eu defendo o fato do religioso, mas da religião, no sentido de que Deus quer que nós levemos a sério as normas do reino de Deus. E é interessante que ao dizer dessa compreensão, aí ele dá um passo onde eu terminei. Vocês observam que eu sempre começo do fim para o começo, porque se você olha no fim, você sabe onde você tem que chegar. Lembra-te de Jesus Cristo. Então ele aponta agora a meta, olha, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, olha só, ele vai lá na raiz, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aí ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. E aí ele está dizendo algo tremendo, pode me prender, mas ninguém consegue prender a palavra de Deus. Gente, o pior que pode acontecer é a palavra de Deus ser prisioneira, né? E ela é prisioneira quando você deixa ela encaixotada e não deixa ela operar na sua vida. Deixa a palavra de Deus operar na sua vida. Então a palavra de Deus tem que estar livre de algemas. Senhor, que a tua palavra seja sublime. E aí tem mais um princípio que eu vejo na tradição reformada, né? Que é essa prioridade da palavra de Deus. Gente, vocês precisam valorizar isso, gente. A riqueza que nós temos na tradição reformada é alguma coisa inegociável. A superioridade da palavra de Deus. A realidade da graça de Deus em Cristo. Essa graça, gente. Essa realidade da palavra, como isso é fenomenal, fenomenal. A palavra. Para vocês terem uma ideia, uma confissão reformada que eu gosto muito, que é a confissão escocesa. A Escócia foi um país assim, berço da reforma, né? Até hoje você vai à Escócia, a Escócia tem um impacto da reforma. Está no DNA do país, né? Os maiores seminários teológicos em teologia do mundo reformado é na Escócia. Na Confissão Escocesa diz assim, essa é a nossa conclusão, mas se alguém descobrir pela palavra de Deus que nós estamos errados, está lá na confissão, você fará um grande favor para nos mostrar, porque para nós o que vale é o que a palavra diz. A palavra está acima da confissão, né? Se você tiver que escolher entre o que nós concluímos aqui e a palavra, fique com a palavra, né? Gente, isso é o princípio. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, fica com a palavra. A palavra não pode estar algemada. E Lutero dizia, né, que eu sou um cativo da palavra de Deus. Eu sou um cativo da palavra de Deus. Eu não abro mão da fidelidade do que essa palavra diz. Então, a nossa espiritualidade ela tem que estar fundamentada, fincada na palavra. E eu preciso dizer isso porque hoje existe muita coisa por aí que são absurdos,
E as pessoas têm perdido essa dimensão da palavra e caem numa espécie de espiritualismos, que não são espiritualidade. A espiritualidade bíblica ela é concreta, ela é baseada na graça, ela é fundamentada em Cristo, ela é firmada na palavra, ela é uma realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre trabalha com a palavra. Por isso que em toda visão da tradição reformada, quando você fala em espiritualidade, há um nexo entre palavra e o Espírito e a palavra. Eu tenho um livro que, para mim, é um dos melhores livros que eu tenho lido, que é tão interessante, que é uma tese de doutorado sobre a espiritualidade de João Calvino. Então, me chamou a atenção isso. Encontrei isso lá na Holanda, depois acabei achando no sebo nos Estados Unidos. Está aqui o casal lá do Canadá. Só tinha no Canadá e nos Estados Unidos esse livro. Um dia vocês podem tentar achar lá no sebo. Chama-se A Espiritualidade de João Calvino. A Espiritualidade de João Calvino. Então, isso me chamou a atenção, fui atrás e li esse livro já uma vez e meia. E é uma tese de doutorado defendida em Harvard, na Universidade de Harvard. E é defendida por um padre, né, um teólogo católico. Isso tudo me deixou confuso. Como pode um teólogo católico defende a teologia de João Calvino num seminário reformado, né? Então, lógico que só escreveu esse livro, acho que eles ficaram assustados com ele descobriu algo em Calvino que foi tremendo. Então, Calvino diz assim, ele afirma bem isso: se o Espírito Santo que você crê não te levar para a palavra, não é o Espírito de Deus. E se a palavra que você estiver lendo não te levar para o Espírito, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre te levará para o Espírito, e o Espírito sempre te levará para a palavra. Há um nexo entre a palavra e o Espírito. Essa é a chave do coração da teologia reformada. Isso muda tudo, e ele critica, à luz disso, toda uma espiritualidade dos mosteiros católicos e outras espiritualidades que surgiram, porque elas perdiam a dimensão do Espírito e da palavra no conexo, ficava numa relação de experiência sem a palavra, ou tem experiência com o Espírito sem a palavra. Isso não é uma boa experiência. Sempre a tua experiência tem que fincar na palavra. E eu acho que nós precisamos, eu tenho certeza que temos que mudar isso agora, porque temos que trazer de volta isso agora, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está mostrando aqui. Então, lembra disso. Lembra da palavra. Por isso que Paulo vai dizer tudo, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ele está dizendo assim, sabe, vida cristã é um morrer para viver. É um renunciar, é um entregar, é um viver. Claro que em outro momento ele vai dizer também que cada dia morro, cada dia eu me entrego. E há uma expressão que ouvimos o ano passado com muita força aqui, né? Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Lembra do Raul pregando isso? Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Então, a espiritualidade cristã, e aqui eu estou colocando para vocês uma mesa da espiritualidade reformada para nós. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. E aqui é interessante que Paulo está dando que a nossa resposta, veja, ele começa com graça, mas ele chama a atenção de que nós temos que ser como um atleta. Ele está dizendo para Timóteo que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de resposta, é uma espiritualidade de compreensão, é uma espiritualidade de graça, de palavra, também de sofrimento, mas é também, quando diz sofrimento, é que você tem que saber que sempre haverá diversidade. Mas a palavra de Deus, a verdade de Deus nunca vai ser prisioneira. E você vai crescer nessa intimidade maior.
Se o negamos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Deus não vai mudar por causa de você. Deus é Deus. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus nunca vai negar a si mesmo. Recomenda essas coisas. Ele está dizendo agora para você, olha, isso aí é o que você tem que agora ensinar. E cuidado com as falsas doutrinas. O mundo vai ser problemático, Timóteo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, para que palavras que nada aproveitam. Então, não adianta ficar discutindo o que não tem valor nenhum, né? Exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tenha de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, seja bíblico. Faça da palavra da verdade algo que você maneja como arma de guerra. Isso, para mim, é excepcional e eu fico maravilhado com a realidade do que eu creio que Deus quer fazer em nosso país e em nosso mundo nesse tempo. Nós precisamos de um reavivamento geral, nós precisamos de uma espiritualidade vívida, mas nós teremos que sempre compreender isso, a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Eu acho interessante essa expressão, uma linguagem que corrói como câncer. Paulo chega ao ponto de dizer que a palavra mal falada fora da palavra de Deus não passa de câncer. Só a palavra de Deus é saúde. E aqui, gente, nós temos que voltar novamente a esse princípio de uma espiritualidade que eu chamo de uma espiritualidade reformada. Palavra, palavra, palavra e nada além da palavra. O resto olha o que a Bíblia diz, câncer. E é um câncer que corrói. E ele corrói no silêncio. Vai roubando a vida dos lares, das famílias, das pessoas. Então, nós precisamos, nesse ano novo, redimensionar a nossa vida numa espiritualidade comprometida com essa palavra. E nos libertar, vamos ser claros aqui, vamos ser bem assertivos, nos libertar da linguagem cancerígena. Libertar da linguagem cancerígena eclesial. Dá para entender isso? As pessoas começam a ter uma linguagem que não é a linguagem da palavra, mas a linguagem de falatórios inúteis. E aí a gente pode criar tumores. E há igrejas que são profundamente doentes. Eu tenho visto isso, tenho sido muitas vezes procurado para orientar e ajudar, mas as pessoas não sabem por quê, onde está a doença. E aqui o texto está dizendo, uma linguagem cancerígena. Tem ministérios em fase terminal. Por quê? Porque alguma coisa se perdeu. E o pior é que alguma coisa se adquiriu. E o que se adquiriu não foi a vida da palavra, mas uma linguagem cancerígena. Veja como a Bíblia é carregada de jeito, né? E Paulo está dizendo justamente isso para Timóteo. Timóteo, acorda. O tempo da minha partida chegou. Eu estou dizendo para você como você tem que fazer. E aqui ele diz no 18, ó, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Perderam a dimensão da esperança. Perderam a dimensão do futuro. Fizeram do cristianismo um passado que morreu e um museu de história. E Paulo diz que é preciso olhar para o Senhor que está vindo. Vida cristã é participar dos bens vindouros. E aí ele diz algo incrível.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Aí ele carimba o selo e reconhece no cartório com 3 assinaturas, né? 3 carimbos. Qual que é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem é dele. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Gente, é maravilhoso isso, né? Então, que a nossa vida seja uma vida assim. Eu quero concluir voltando no primeiro momento. Vida cristã, espiritualidade é crescer na vida de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. E captar essa ideia básica. Qual é o nível de espiritualidade que temos? Da multidão que apenas recebe, dos 70 que começa a ver operação de milagres e maravilhas, ou você pode melhorar para o nível dos 12, que tem mais compreensão das verdades de Deus, tem mais comunhão com Cristo. Ou você diz, não, eu quero ir mais além, quero ser do grupo dos 3, né? Pedro, Tiago e João, mais revelação, mais compreensão da ressurreição, mais compreensão da cruz, mais compreensão de tudo. E João, que conhece o próprio coração do céu. Veja que eu e você, todos nós somos chamados a uma espiritualidade renovada no Espírito Santo. Palavra e o Espírito. O que você deve fazer, na minha opinião? Fazer algo mais determinante, como um atleta. Não deixar os 12 cestos cheios terminar. Levar para casa os 12 cestos cheios. Levar para o ano os 12 cestos cheios. Sabe o que significa isso? Significa, vamos voltar lá em Hebreus 6:5. Hebreus 6:5. Nós precisamos provar dos poderes do mundo vindouro. Experimentar. Quando aqueles nos 12 cestos cheios experimentaram o pão e o peixe, experimentaram os poderes do mundo vindouro. Quando a igreja participa da ceia do Senhor, ela participa dos poderes do mundo vindouro. Quando você tem as promessas da palavra, numa escola dominical, num culto, numa adoração, você experimenta dos poderes do mundo vindouro. Quando você ora pelo enfermo, se unge com óleo e haja milagre na vida, no lar, onde você vai visitar, as pessoas experimentam dos poderes do mundo vindouro. Você tem que dizer, Senhor, que este ano seja um ano melhor da minha vida e eu experimente muito dos poderes do mundo vindouro. Por causa da graça. Não por causa do que você é, mas porque Ele é. E porque nele você é filho e tem identidade e tem futuro. Que este seja o melhor ano de Deus na sua vida, é o que eu desejo de todo o coração. E a graça de Deus venha sobre você. 12 cestos cheios, seja um lembrete, um desafio, um sinal, um testemunho, um rumo, uma placa sinalizando, é por aqui. A Ele honra, glória e louvor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, que o Teu glorioso, majestoso e pleno Espírito toque nossa mente, nossa vida, nosso coração, nosso ser, e à luz dessa Tua palavra exposta, nós tenhamos uma espiritualidade vívida, que os grandes princípios da fé, descobertos por nossos antepassados, brilhe, Senhor, como foi na vida de Timóteo, vindo de Paulo, numa época difícil de controvérsias e de invasões de espíritos estranhos no mundo eclesiástico. Obrigado por esta palavra que nos dá como uma clarinada e como um toque certo, para que nós voltemos sempre aos princípios gloriosos da graça, da palavra e do testemunho vivo e de uma resposta à altura do Teu chamado. Toca Teu povo com Teu poderoso, precioso e glorioso Espírito.
Obrigado, Pai, por esse seminário de espiritualidade. Em nome de Jesus. Para o louvor da tua glória, quem crê recebe, diz amém.